Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa de Dragon Age RPG. Sim, vamos jogar Dragon Age, o videogame, só que agora no formato de RPG de mesa. Hoje nós vamos fazer o Snyder Cut da primeira sessão, mais ou menos. A gente já jogou, a gente já fez uma mesa, a gente já fez uma sessão, só que já tem tempo que a gente fez e eu vou aproveitar esse grande intervalo de uma sessão para outra e ao invés de continuar, vamos fazer um Snyder Cut, vamos recontar o que foi contado na primeira sessão e vamos dar seguimento de onde a gente parou. E na verdade a gente não fez tanta coisa assim na primeira sessão, o que talvez seja legal para essa retomada, esse recomeço, esse Snyder Cut da nossa mesa de Dragon Age RPG. Sejam todos muito bem-vindos, eu gostaria de apresentar o nosso elenco. Nós temos aqui Dona Leane Rosa. Seja bem-vinda. Olá. O Ederson aqui do meu lado, olha aí. Dessa vez, agora o Ederson está devidamente aparamentado, porque da última vez ele meio que caiu de paraquedas, mas agora ele já está devidamente oficializado. Alan tá ali embaixo. E aí, Alan, beleza? Humberto. E aí? E para fechar o nosso crossover de conteúdo aqui, nós temos o Fábio, diretamente do Estação RPG. Seja muito bem-vindo. Só vamos. Beleza, então como a gente meio que tá recomeçando, gostaria de apresentar para vocês o RPG de mesa. E é uma brincadeira de faz de conta. Tipo aquelas brincadeiras que vocês faziam quando vocês eram crianças, de bang bang, polícia e ladrão, brincar de médico, essas coisas do tipo. Só que o RPG de mesa, ele tem regras que fazem com que, por exemplo, você tá brincando de polícia e ladrão, quando você é a polícia e atira no ladrão, vai dizer se o policial acertou o ladrão ou não, tá? No nosso caso aqui, a gente vai jogar o Dragon Age RPG, que fez o caminho inverso do que os RPGs normalmente fazem. O que acontece? Normalmente, um RPG, ele vem do jogo de mesa e ganham versões de computador, de videogame, como aconteceu com Dungeons and Dragons, Vampiro e por aí vai. O Dragon Age não. O Dragon Age ele começou como um videogame e depois ganhou a versão de RPG de mesa, que é esse livrão bonitão aqui, que é o que a gente vai utilizar, tá? No nosso caso, é uma brincadeira de fantasia medieval, tipo Senhor dos Anéis, tipo Caverna do Dragão, tipo The Witcher, que vocês já jogaram, ou tipo o próprio Dragon Age, que vocês jogaram no computador. Onde todos os nossos aqui amiguinhos serão personagens nesse faz de conta, eles vão interpretar um personagem, e eu vou ser o juiz, entre aspas, que eu vou dizer, vou julgar se o que um personagem fez está válido ou não, mas também eu irei apresentar os desafios que eles vão ter que enfrentar. Eu vou descrever o universo e descrever esses desafios que eles vão ter que enfrentar durante as nossas aventuras. Certo? Basicamente, RPG é isso. E espero que vocês gostem desta nossa nova aventura. Beleza? Então vamos lá. Vou dar um play aqui na nossa música. Diz uma coisa, tem como eu abaixar o volume do Roll20? Tem. Você sabe se tem? Tem. Você vai nas engrenagens. Uhum. Nas engrenagens, lá tem a Aqui já vi. Pronto, beleza. Aí você baixa o seu volume do jeito que você quiser. Eu tenho que ficar aqui reajustando o volume do meu microfone também, né? Porque... Agora tá perfeito. Na última sessão que a gente jogou, pra mim a música ficou muito alta. Aham. Dá pra você configurar. Uma Eu coisa... não sei se a Alan tá falando com a gente, mas tá mutado, viu, cara? Opa, foi mal aí. A música tá no Roll20, é? A música tá no Roll20. Sim. Deixa eu abrir aqui. Não tava aberto. Eu tô vendo lá o Alan. Mímica. Então, vamos lá. A nossa história, ela vai começar em uma nação, em uma região chamada de Ferelden. Ferelden é uma nação relativamente nova, tem aproximadamente 400 e poucos anos de fundada. E ela nasceu da união
de diversas tribos bárbaras que um dia se uniram e criaram a nação de Ferelden. São os Amamani, Alarani, alguma coisa assim que eu esqueci agora, fugiu da minha mente. E essas tribos, elas sempre viviam em conflito. Uma coisa que sempre existiu na história de Ferelden, antes de ser Ferelden e depois, são os conflitos. A força, o combate, a guerra. E o amendoim. O amendoim chegou pra participar do RPG atrasado, exato. Mas chegou. Chegou. Hoje ele veio. Cara, é foda. E, como eu estava falando, a guerra, os conflitos, sempre fizeram parte da história de Ferelden. Ferelden já sofreu várias tentativas de invasão. Antes mesmo de ser Ferelden, há muitos e muitos séculos atrás, o Império Tevinter, que outrora foi uma grande nação que dominou boa parte do mundo, foi uma das primeiras que tentou invadir a região que hoje é conhecida como Ferelden. E nessa época, as tribos todas se uniram, não só os Eita, rapaz, Alaram... Eu vou dar uma olhada aqui, porque além de ser uma palavra que eu não decorei, é um trava-língua. Vamos lá, papapá. Alamarres. Não só os Alamarres, quando veio... quando o Imperium Tevinter veio, vindo do norte, dominando tudo do continente. Quando eles chegaram em Ferelden, não só os Alamarres, mas também as tribos vizinhas dos Chassid e os Avars. Os Avars são tribos que vivem nas colinas, nos picos das colinas, onde é frio. São extremamente bárbaros. Aí você pode fazer uma associação clara aos bárbaros mesmos que ficam nos altos da montanha, no frio, e são aqueles caras mais brutões. Já ao sul, na região sul, você tinha os Chassid. Esses bárbaros já são mais os bárbaros que vivem nas selvas, nos pântanos, e possuem conhecimento, uma conexão maior com a natureza. São meio místicos, talvez até druídicos. Mas quando... E eles sempre viviam em conflito. E existiam as tribos Alamarres. As tribos Alamarres, elas também viviam em conflito entre elas, mas elas se juntaram para fazer uma unidade. Porém, quando veio o Império Tevinter para dominar a região que hoje é conhecida como Ferelden, as 3 tribos maiores bárbaras se juntaram para combater o Império Tevinter. Por 2 vezes, eles tentaram invadir Ferelden. Conseguiram, mas nunca dominaram 100%. Boa parte do que vocês veem hoje em Ferelden, principalmente ali o Ostargar, que é uma fortaleza extremamente conhecida, ela é herança de um período onde o Império Tevinter conseguiu manter uma fortificação lá. Mas eles não conseguiram ter paz em Ferelden, pois essa aliança das tribos bárbaras, dos Alamarres, dos Chassid e dos Avars, conseguiram expulsar. Mas isso é uma das vezes que Ferelden foi vítima de invasões. Ferelden também é conhecida por ter sido o lar da profetisa Andraste. Foi em Ferelden, foi na região de Ferelden que ela surgiu e ela começou a espalhar a palavra. Ela foi escolhida do Criador
para trazer a palavra, para a palavra do Criador para o mundo. E ela também foi uma das responsáveis por unificar um exército em nome de Ferelden e decidiu que o Império Tevinter deveria ser destruído. E ela fez essa invasão também. Ela, junto com o marido, fizeram essa guerra santa no mundo de Thedas. Thedas é o mundo onde a nossa aventura se passa. E ela foi longe. Ela conseguiu chegar perto. Ela conseguiu invadir o Império Tevinter. Só que, durante um desses cercos, ela foi capturada. Ela foi traída e capturada por espiões de Império Tevinter e foi executada. Como todo Messias, como todo profeta. Aconteceu o mesmo com Andraste. 10 anos depois, o líder do Império Tevinter se converteu ao coro, à religião que veio, que espalhava a palavra, que tinha como profetisa a Andraste. E ele revelou que o marido de Andraste foi o traidor que entregou ela para ser executada. E isso também faz parte da história de Ferelden. Mas vamos falar um pouco da história recente. Já com Ferelden como uma nação unificada, mesmo durante esses intervalos, quando os conflitos entre outras nações se encerravam, conflitos internos em Ferelden aconteciam. Mas isso é uma coisa normal. São regiões, são barões, os bans, um acusando o outro e aí gerando pequenos conflitos internos. Isso faz parte do sangue de Ferelden. Mas uma vez Ferelden caiu. Quando, agora sim, Orlais, a maior de todas as nações, invadiu Ferelden. E, por quase 100 anos, Ferelden ficou sob domínio de Orlais. Até que começou a se organizar um grupo rebelde, vindo de uma rainha, que ficou conhecida como a Rainha Rebelde, Moria. E ela começou a fazer essa articulação para a libertação de Ferelden. Ela foi traída. E o seu filho, Merrick, reorganizou os rebeldes de Ferelden e expulsou os Orlesianos dali. E ele se tornou o novo rei de Ferelden. Isso aconteceu há aproximadamente 25 anos atrás. E nesses últimos 25 anos, foi um período de paz dentro da nação de Ferelden. Depois de todos esses conflitos, Ferelden vem num processo de reconstrução. Mas uma tragédia aconteceu recentemente. O rei Merrick se perdeu no mar. E há pouquíssimo tempo, o seu filho, Cailan, assumiu o trono, sob a tutela do Tern Logain, que era o braço direito do rei Merrick. E é aqui que a nossa história, né, nesse lugar, nessa nação, nesse reino, que a nossa história vai se passar. Num reino onde nós temos um rei jovem e entusiasmado, que cresceu ouvindo as histórias de heroísmo do pai e da sua mão direita, o Tern Logain. Num reino que está em construção. Na verdade, um reino que está começando a prosperar depois de um período de reconstrução, por ter passado quase 100 anos sob domínio de um reino, de um império vizinho. E é aqui que começa a aventura de vocês. Começando por Jiren. Jiren, você é um elfo.
agora eu vou entrar um pouco pra explicar parte do background de vocês. Coisas que a gente já fez mais uma vez na versão original, vamos refazer aqui na versão Snyder Cut. Jiren, você Coyote Cut, tá? O Coyote Cut. Jiren, você é um elfo da cidade. Os elfos, e aí vamos buscar um pouco aqui, os elfos são aqueles seres primordiais que sempre estiveram no mundo, né? Com conexão com a natureza, tinha sua própria cultura, tinha suas próprias divindades e tinha o acesso à magia. Até a chegada dos homens. E os homens vieram e estabeleceram o Império Tevinter. O Império Tevinter é a pedra fundamental da sociedade humana. Tá? E o primeiro contato dos elfos com os homens foi aquele primeiro contato amistoso. E os elfos ensinaram os homens a manipular a magia. E essa manipulação de magia fez com que os homens ficassem soberbos e buscassem, acima de tudo, mais poder. Foi isso que motivou o Império Tevinter a caçar os elfos depois de um período de parceria. Foi isso que fez os elfos se afastarem ainda mais dos homens. Foi isso que fez os elfos serem escravizados por Império Tevinter. Isso aconteceu há quase 1000 anos. E a nação dos elfos foi destruída pelos homens. Foi escravizada pelos homens. E foi dividida pelos homens. Hoje, basicamente, nós temos duas vertentes élficas. Os elfos da cidade, que são elfos que são nascidos e criados nos grandes centros urbanos. E nós temos os elfos valianos, que são os elfos nômades que tentam resgatar os antigos ensinamentos. Eles não possuem os antigos ensinamentos, mas eles tentam buscar essa reconexão com seus antigos deuses, com suas antigas culturas. Tá? Os elfos, eles perderam a sua longevidade por conta da chegada dos homens. Esse convívio com os homens, os elfos eles não são mais imortais. Inclusive, os elfos da cidade, eles vivem tanto quanto o homem, talvez até menos. Pois os elfos da cidade, como você, Jiren, eles são renegados, ou relegados, eu nunca sei utilizar bem essa palavra, a ser uma raça marginalizada. Está à margem da sociedade. São destinados aos elfos os empregos considerados menores. Empregos de subserviência, talvez. Vocês servem aos homens nas grandes cidades. Em Ferelden não existe escravidão, tá? Não existe escravidão. E aí é que entra... Na verdade, praticamente em quase todo o mundo não existe escravidão. E aí é que entra essa questão da servidão. Vocês sobram aos elfos os subempregos. Os empregos de ser serventes e coisas assim. E também a criminalidade. Vocês, elfos, moram em lugares conhecidos como os alienários, que pra gente aqui é fácil associar às favelas, que é o que sobra pra vocês, a pior parte das grandes cidades, onde é direcionado a parte de esgotamento e tal, é ali onde os elfos vivem. E você é um elfo desses, você cresceu nessa região, a vida que você conhece é essa. Você nasceu no alienário, foi criado ali, e muito jovem, você começou a se destacar por ser um pequeno travesso, batendo carteiras, cometendo pequenos crimes. E logo você se destacou fazendo isso e começou a aplicar pequenos golpes também. O famoso elfo da quebrada. Famoso elfo da quebrada, exatamente. E um amigo seu de infância, um humano, e
foi parar no alienário, pois a sua família acabou se envolvendo em dívidas e que não foram pagas, e acabou que o que sobrou para eles foram ir pro alienário, ele cresceu junto contigo e participava dos seus pequenos golpes, bater carteiras, articular coisas. E isso aconteceu enquanto você crescia, passando a adolescência, a sua pós-adolescência, um jovem adulto, e você viu essa ascensão, o Ferelden saindo do domínio de uma nação invasora e começando a se reconstruir. Isso trouxe muita prosperidade para os comerciantes, para as pessoas que começaram a investir dentro do próprio reino, mas também muita corrupção. E volta e meia, você era solicitado para realizar pequenos golpes, né, e aplicar intrigas. E você ganhou muita fama, entre aspas, começou a se destacar muito com isso. E o seu amigo humano, ele meio que era o seu sidekick, seu ajudante. E um belo dia ele chegou em você com um golpe. Normalmente os golpes vinham através de você e ele sempre te ajudava, mas dessa vez ele veio com um golpe pra você aplicar. E ele, e você, claro, um parceiro seu que tava sempre contigo, você foi e aceitou. E aí, na verdade, você acabou caindo numa armadilha, pois ele te traiu e entregou você de mãos beijadas para um traficante de escravos. Em Ferelden, a escravidão, ela é proibida, mas em Império Tevinter, ela é liberada. E muitos elfos, principalmente elfos, não quer dizer que somente os elfos são escravos não, tá? Mas principalmente os elfos, e os elfos que viviam em alienários, às vezes eles eram vítimas desse tipo de crime, do tráfico de escravos. Você foi capturado, foi vendido como escravo em Império Tevinter. E por lá você viveu por 5 anos como escravo, fazendo trabalhos de escravo, servindo, limpando, fazendo trabalhos às vezes pesados, às vezes leves. E lá você conheceu a realidade de um império em decadência. O Império Tevinter, ele já foi a grande nação que dominou todo mundo, quase todo mundo, menos Ferelden. Porém, lá foi onde aconteceu o primeiro flagelo, que destruiu o Império Tevinter. Acabou com o Império Tevinter. E depois eu vou entrar em detalhes do que é o flagelo. Mas é uma coisa muito ruim. É tipo o fim do mundo. O primeiro flagelo aconteceu lá. E destruiu o Império Tevinter. E quando você chega lá, você encontra exatamente isso. Um lugar que está em completa decadência. Completa decadência. Você vê as estruturas antigas, belíssimas, em ruínas. Monumentos sem manutenção. E... Bem, basicamente é isso. É um reino em decadência. E lá você viveu como escravo. Conheceu vários escravos. E um deles é o Aranor. Aranor, a sua vida não é muito diferente do que a vida do Jiren. Pois a sua vida sempre foi uma vida de escravidão também. Desde criança, você já nasceu escravo em Império Tevinter. E você viveu como escravo, fazendo trabalho. Quando criança, você fazia trabalhos que eram associados à sua idade. Entregador, carregar alguma coisa aqui, fazer uma limpeza ali. Só que com o tempo foi passando e você foi se tornando um elfo robusto. Foi ganhando foi ficando forte. Talvez o tipo de trabalho foi te dando isso. E o seu senhor percebeu a sua resistência física e atribuiu você, quando você já foi ficando jovem, um jovem adulto, a uma outra função. E foi ali que você mais sofreu, pois até mesmo Império Tevinter, esse tipo de coisa
não é vista com bons olhos. Império Tevinter, como eu falei no começo, foi, além de ser o pilar do início da sociedade humana, também foi onde os humanos começaram a aprender a magia. E lá a magia era consumida e de forma doidada. Os homens usavam muito a magia. E também foi lá onde surgiu o primeiro manifesto. Vamos lá, vamos primeiro explicar como se trabalha magia no mundo. Pois a magia, ela vem da conexão do homem com um plano astral, conhecido como o Fade. Eu esqueci em português como é que tá no livro. Turvo. O Turvo, obrigado. Muito obrigado. O Turvo. Muitos dizem que o Turvo é o mundo dos sonhos, para onde nós vamos quando a gente dorme. E é de lá que vem a energia mágica. A energia mágica. E a conexão entre o Turvo e o plano dos homens, o plano real, é que traz esse acesso à magia. Foi isso que os elfos ensinaram aos homens. A fazer essa conexão e fazer o uso dessa magia que vem do Turvo. Porém, lá no Turvo, no plano do Turvo, é o plano espiritual. É para onde nós vamos quando a vida chega ao fim. Os espíritos vão para o Turvo. E lá é o local onde os espíritos do bem e os espíritos do mal vivem. E aí é que entra a conexão com a magia. Pois quanto mais você utiliza a magia, maior é a sua conexão com o Turvo. Só que também maior fica a sua... Como eu posso dizer? Você fica mais o desejo pelo usuário da magia fica maior. Então, os espíritos, principalmente os espíritos malignos que vivem no Turvo, eles se sentem mais atraídos pelo usuário da magia quanto mais essa magia é utilizada. Esses espíritos são comumente conhecidos como os demônios. E quando você é usuário de magia e você perde a mão, você acaba sendo suscetível à possessão demoníaca. Você acaba enlouquecendo. Você acaba sendo possuído por um demônio e se transformando em uma abominação. Isso aconteceu muito no Império Tevinter. Muito. Mas essa não é a única forma de utilizar magia. Existe uma outra fonte mágica, sem ser o Lyrium, que é esse combustível mágico que vem do Turvo e que é representado fisicamente no mundo por lascas de pedras mineradas pelos anões que se transformam em poção, em pó e coisas do tipo. Não é só daí que vem o combustível da magia. Você pode utilizar uma outra fonte de combustível para você fazer essa sua conexão entre você e o Turvo, que é o sangue. Essa é a conhecida como a magia de sangue. Extremamente poderosa, muito mais poderosa do que a magia normal que você extrai do Lyrium. Porém, extremamente proibida, extremamente danosa. Você pode utilizar o seu próprio sangue ou o sangue de outra pessoa para você executar as magias de sangue extremamente poderosas. E Aranor, você era uma dessas cobaias. Você, por ser um elfo extremamente robusto e forte, você era utilizado pelo seu senhor como cobaia no estudo e ensinamento da magia de sangue, que é proibida em todo o mundo. E você sofreu muito com isso. Mas, em um determinado momento, em sua escravidão, você conheceu um escravo chamado Jiren, que também servia ao seu senhor. E um belo dia vocês conseguiram fugir. E vocês e Jiren
provavelmente, escolheu como opção voltar para sua terra, Ferelden, que você não conhece. E para lá vocês foram, depois que vocês fugiram. Ainda em magia, voltando a falar sobre a conexão do Turvo com os magos e o plano astral, isso acabou gerando muito conflito. E vamos voltar um pouco na história, falar sobre os magos e falar sobre o Império Tevinter. Pois eles aprenderam a utilizar magia, eles aprenderam a utilizar magia de sangue e eles ficaram sedentos por poder. Eles sobrepujaram os elfos, subjugaram os elfos, escravizaram os elfos, mas eles não acharam o suficiente. E ainda existia uma coisa a conquistar: o próprio Turvo. O local onde é a fonte de toda magia, onde é a casa do Criador. E os magos do Império Tevinter, então, resolveram atravessar o véu, que é o tecido fino que divide o mundo real do plano espiritual. O plano da magia, o plano dos sonhos, o Turvo. E aí, um belo dia, o exército de Império Tevinter já tinha dominado boa parte do mundo, já tinha subjugado e escravizado os elfos que ensinaram a magia, e eles então resolveram: agora nós queremos o poder total, vamos ao encontro do Criador e nos equiparar a ele. Eles invadiram o véu e foram à Cidade Dourada, o local do próprio Criador. E lá eles macularam. Isso é o que conta a igreja. E lá eles macularam a casa do Criador. E o Criador não gostou disso. Como punição, ele mandou todos os magos para o submundo, para o mundo sobre o chão. E lá eles se tornaram as primeiras crias das trevas. São criaturas que vivem embaixo da terra, completamente renegadas, e a única coisa que alimenta a vida deles é a destruição. Eles viraram essas criaturas mesquinhas e horrendas, perdendo o poder. Lá eles se encontraram, eles ouviram o chamado lá no submundo, depois de terem sido expulsos pelo Criador. Eles ouviram o chamado de deuses antigos adormecidos. E um belo dia eles encontraram Dumat, o deus dragão, que havia muito tempo adormecido. São deuses antigos, antes mesmo da chegada dos homens ou dos elfos. Lá, eles acordaram o Dumat, corromperam o Dumat e transformaram o Dumat no arquidemônio. Um dragão demoníaco que surgiu do submundo, veio para a superfície, junto com o exército de Cria das Trevas, para destruir o que havia de tudo de bom e de vivo no mundo. E esse é o flagelo. É quando essas Crias das Trevas vêm com o arquidemônio, destruindo toda a vida. É o apocalipse. E foi o que aconteceu e foi o que destruiu o Império Tevinter há muitos anos atrás. Depois que se descobriu o quão nocivo é a manipulação da magia, os magos começaram a ser... eles não foram caçados, mas eles começaram a ser vistos com preocupação pelo resto da sociedade. Porém, eles foram extremamente úteis durante o flagelo, durante a batalha contra o exército do arquidemônio e as Crias das Trevas. Eles são necessários, mas são extremamente perigosos. E foi aí que o coro, a religião, criou o Círculo de Magia, que são locais onde os magos eles passam por um processo grande de estudo e de testes para que se tornem, que sigam uma certa doutrina e que sejam
estejam sempre controlados pela igreja, para que eles não se tornem magos de sangue e não se tornem abominações. O círculo de sangue, eles estão... O círculo de sangue, desculpa. O círculo dos magos, eles possuem a independência dos magos, pois nem mesmo eles querem se tornar alvos de possessão demoníaca. Então eles mesmos se regulamentam, porém aos olhos grandes dos templários, que são guerreiros treinados pela igreja para que tomem conta dos magos. Zitrix, Gideon, vocês são 2 irmãos gêmeos. Vocês nasceram e cresceram. Na verdade, vocês nasceram e passaram boa parte da infância de vocês em uma aldeia no meio de Ferelden. Seus pais, camponeses, vocês tiveram uma infância de trabalho na lavoura, mas uma infância tranquila, infeliz, o que era possível naquela época. Vocês não tiveram grandes traumas, vocês trabalhavam e brincavam na aldeia e na propriedade da família de vocês. Porém, quando vocês foram se aproximando ali na idade de 10 anos, mais ou menos, eventos estranhos começaram a acontecer em volta de vocês. De repente, ali, brincando com uma galinha, Lani foi coletar ovos e foi tirar... Lani não, Zitrix. Você foi tirar uma galinha do ninho para poder coletar os ovos, e no momento que você estava segurando a galinha, ela simplesmente congelou. Você ficou extremamente assustada, porque você matou uma galinha congelada do nada. E o Gideon, seu irmão gêmeo, sempre estava ali próximo, viu essa cena e, assustado, no momento que ele pegou a galinha para poder... Meu Deus, o que foi que aconteceu? Ele conseguiu trazer a galinha de volta à vida, de alguma forma. E eventos meio que semelhantes a esse foram acontecendo com vocês com o passar dos anos. Ou com o passar dos meses. E, de repente, um senhor, ele se aproximou de vocês, dizendo que seus pais começaram a perceber isso também. E ele veio com o discurso de que vocês precisariam de treinamento para que vocês controlassem, pois vocês foram abençoados com esse dom, um dom inato. E ele começou a treinar vocês. Porém, uma coisa que vocês não sabiam é que quando vocês começam, quando vocês são treinados e quando vocês começam a lidar com a magia e não fazem parte do círculo da magia, vocês são fora da lei. Vocês se tornam apóstatas, que são manipuladores de magia que não passaram pelo círculo de magia ou que abandonaram o círculo de alguma forma. E essa pessoa que estava treinando vocês estava fazendo isso. Ele era um apóstata, provavelmente, e estava treinando vocês para ser um apóstata também. Porém, vocês foram localizados pelo círculo da magia. Chegou na aldeia de vocês, enquanto vocês estavam indo junto com o treinador de vocês fazer alguma coisa, comprar alguma coisa na aldeia, um grupo de templários, vocês foram abordados por um grupo de templários e magos do círculo. Houve uma pequena confusão e teto preto para vocês. Vocês lembram um pouco de alguma coisa relacionada a alguma explosão e veio esse teto preto. No meio dessa confusão entre os templários e o treinador de vocês. Alguma coisa aconteceu. E quando vocês retomaram a consciência, vocês já estavam numa canoa, atravessando um lago, indo em direção a uma torre, a torre do circo. E lá, vocês tentando... Aqueles flashes de quando você abre o olho e apaga, vocês percebem que toda a aldeia de vocês tinha sido destruída. Toda a aldeia de vocês foi destruída. Todas as pessoas morreram, incluindo os seus pais. Isso, vocês meio que têm flashes, ou de repente os templários contam isso pra vocês, o que realmente aconteceu. E é o que o treinador, ele conjurou alguma magia ultra poderosa, explodiu tudo e matou todos, mas que vocês conseguiram sobreviver porque os templários se defenderam, enfim.
uma história um pouco mal contada que foi repassada para vocês. E a partir desse período, vocês começaram a ser treinados pelo Círculo da Magia. Vocês estudaram a fundo magias, leram muitos livros, tomos mágicos, aprenderam feitiços, encantamentos, até que vocês chegaram ao dia de vocês passarem pelo ritual, que vai tornar vocês realmente aptos a serem magos e não ficarem suscetíveis à possessão demoníaca. E eu esqueci qual é o nome desse ritual de novo. Alguém lembra? Em inglês é Howling. É o Howling, assim, exato. Mas, agora em português. Eu esqueci, tá? Mas que é um ritual onde vocês fazem essa travessia. Aprovação, obrigado. Não, aprovação não é o do... Aprovação eu acho que é o do Grey Warden. Enfim. Não é aprovação, enfim. Mas é esse ritual onde vocês vão atravessar o véu sozinhos e vão provocar um demônio para ver se vocês vão conseguir resistir à tentação de ser possuídos ou não. E é um momento extremamente importante para um possível mago, pois essa prova ela é acompanhada do primeiro encantador, que é o líder máximo da torre mágica, e o templário responsável por essa torre. Pois, se por um acaso vocês acabarem não resistindo à tentação demoníaca, vocês precisam ser executados. E dessa vez, esse Harrowing, que a gente esqueceu o nome, mas tem no livro, se quem puder olhar, por favor, me ajuda. Estou tentando achar aqui. Foi diferente, pois vocês fizeram esse teste juntos. Talvez aquela coisa da conexão dos irmãos gêmeos permitiu que vocês fizessem esse teste juntos. E vocês enfrentaram 2 demônios juntos. Vocês conseguiram resistir à tentação desses 2 demônios juntos. E vocês voltaram do teste. E vocês se tornaram magos. Magos do circo. Depois de alguns meses, ainda já magos oficiais, vocês receberam uma missão. E é aí que vocês partem para essa aventura. Pois os magos do círculo, além de ser uma entidade que tem por objetivo identificar os usuários de magia e treiná-los para se tornarem novos magos, os magos também têm por objetivo localizar e exterminar os apóstatas e os Maleficars. Os apóstatas são os magos que não passaram pelo Círculo da Magia ou que abandonaram o Círculo da Magia. E os Maleficars são os magos de sangue. E vocês receberam essa missão. Vocês foram solicitados. Foi solicitado o Círculo da Magia foi acionado para que fossem enviado um representante do Círculo da Magia para uma cidade em Ferelden. E vocês foram escolhidos para ir para lá para poder fazer uma investigação, provavelmente relacionado a alguma coisa que Tormento. tem a ver... Tormento, tá, beleza, obrigado. Tormento então é o teste para se tornar mago. É o teste dos magos. Pronto. E aí vocês receberam essa primeira missão, que é participar de uma espécie de avaliação, de um estudo em uma pequena cidade em Ferelden. Esse estudo está relacionado a alguns eventos que ocorreram há aproximadamente 25 anos atrás, quando houve essa rebelião dos rebeldes de Ferelden, os rebeldes fereldenianos, que pôs por fim a presença de Orlais em Ferelden. Pois os Bans, para quem não sabe, Ban é um título de nobreza em Ferelden. Ferelden ela é uma nação livre. Não temos escravos, todo mundo trabalha, tem suas terras.
mas ela tem um caráter meio que feudal, mas não do senhor feudal que é dono das terras e as pessoas trabalham nas terras para poder prover alimento para si e para o senhor feudal. Não desse tipo. Mas a organização tem essa característica porque elas são organizadas por bans. E os bans são regiões onde um nobre ele é escolhido por ser um bom senhor, um lorde de armas, um lorde de guerra. Ele se destaca por ser um protetor, por ser uma pessoa que sabe lidar com conflitos. Lembrando, Ferelden ela é uma nação que veio de tribos bárbaras e, acima de tudo, o Fereldeniano ele confia e dá valor à palavra e à força das pessoas. E o Ban é essa pessoa que se destaca como um lorde, um senhor das guerras, um senhor protetor. E as regiões de Ferelden são separadas por bans. Então, como se o feudo, ou uma cidade, ou um condado fosse um ban. Ok? E vários bans, eles se organizaram entre si para poder organizar a revolta, os rebeldes fereldenianos, para poder livrar Ferelden da ocupação de Orlais. Mas 5 desses bans são conhecidos como os bans traidores. Foram responsáveis pela morte da rainha rebelde. O que não se sabia até então é que existia um 6º ban. E esse ban era conhecido como Hilderin Reijhart. Hilderin Reijhart, ele era um ban, e ele tinha esse título porque esse título veio dos seus antepassados e foi se mantendo e se passando pela família, e chegou, e ele era o ban do Banor de Reijhart, que a região acabou meio que ganhando o nome do seu ban. E ele foi um desses bans que fazia o jogo duplo. Ele se envolvia ali no meio dos bans que estavam se organizando para a revolução de expulsar Orlais, porém ele fazia o jogo duplo e ele era um espião do Império de Orlais. Fora isso, existiam histórias macabras relacionadas ao ban, principalmente quando ele se afastava da sua região e ia para encontros em Ostargar, ou na região ali central de Ferelden, onde ele visitava algumas torres, algumas fortalezas. E histórias vinham pelas estradas de que ele participava de rituais de sacrifício humano, sacrifício de virgens com banhos de sangue, ou eles enfim. E isso acabou antes mesmo dessa história toda dele ser um cara que fazia um jogo duplo. Essa história dessas coisas macabras que ele fazia quando ele viajava começaram a chegar no seu ban. O irmão dele, que eu não... Ô, Humberto, você já tem o nome do irmão de Hilderin? Muito obrigado, cara. Mas enfim, o irmão dele, um belo dia, seguiu numa dessas viagens sem avisar, e ele ficou horrorizado com o que viu e organizou a população de Reijhart para depor o seu próprio irmão. Ele foi deposto. O irmão Reijhart virou o novo Lorde, o novo Ban Reijhart, e se uniu, sim, dessa vez se uniu à rebelião, aos rebeldes de Ferelden, para expulsar e libertar Ferelden do domínio de Orlais. O título de Ban foi devolvido para a família Reijhart, mas toda a região ainda fica assombrada com essa história macabra que envolve o seu antecessor. Valindan,
Você lembra dessas histórias. Você era muito novo quando isso tudo aconteceu. Quando o seu pai foi contra o seu irmão, expulsando ele. Não foi executado, seu irmão foi expulso. E ele retomou o título de Ban para Reijhart. Porém, o prestígio da família nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Durante esses conflitos, o seu pai acabou adoecendo. Ele ainda vive, porém, ele não consegue exercer mais as suas funções de líder. E pediu para você, que você, como um último pedido em vida, ele ainda está vivo, mas ele já deixou adiantado, que o último pedido, que ele queria que você fosse o responsável por trazer de volta o prestígio da sua família. E essa é a sua missão. E foi aí que você começou a buscar a verdade a respeito dessa história, desse mito que envolve o seu tio, sobre banhos de sangue, execuções e coisas do tipo. Você então entra em contato com o coro, a igreja, mais uma vez, pois aqui o coro, além de ser a religião principal do mundo, é meio que como se fosse na era medieval que a gente conhece, que é onde também existem os cientistas, as pessoas que estudam coisas. Estudam fenômenos naturais, estudam fenômenos talvez sobrenaturais e também tentam coletar o máximo de história possível. E você entra em contato com o coro para que eles possam te ajudar, né, nessa coleta de informações. E o coro seleciona uma pessoa para poder fazer essa pesquisa para você. A sua família é uma família que tem posses, e vocês vão bancar essas pesquisas. E passam-se 6 meses depois do seu pedido, quando você recebe um comunicado. Você recebe uma carta solicitando a sua presença em uma pequena aldeia chamada Lotharing. Lotharing é uma aldeia que fica exatamente no centro de Ferelden. Ela foi o último posto construído lá na época do Império Tevinter, das primeiras invasões, antes mesmo de Ferelden ser Ferelden. Pois é um lugar tão central que lá se funcionava como um centro de encontro e distribuição. Coisas que eram produzidas no norte chegavam em Lotharing e era distribuído para o resto do país. Coisas que vinham do sul e por aí vai, vocês entenderam. E hoje ela já teve essa importância, mas hoje é apenas uma aldeia muito central. Você recebe essa carta para que você vá para esse lugar, pois o responsável por fazer essa pesquisa pediu a sua presença lá, pois ele teria novidades para passar para você. Zitrix, Gideon, a missão que vocês receberam do Círculo da Magia tem a ver com isso, pois vocês foram direcionados para irem a Lotharing, para ir para esse mesmo lugar, encontrar com essa mesma pessoa. Girem, Aranor, Lotharing foi o ponto final que vocês chegaram da sua fuga. E lá vocês viveram nos últimos meses, fazendo pequenos bicos, sem chamar muita atenção, tá? Para poder sobreviver. Porém, vocês meio que viraram faz-tudo da região. As pessoas meio que se afeiçoaram a vocês. E vocês conheciam essa pessoa. Esse sacerdote, chamado Irmão Galenor. Ele chegou em Lotharing tem aproximadamente 2 meses. Vocês já estavam lá quando esse cara chegou. E ele, volta e meia, solicitava alguns serviços para vocês. Serviços simples, uma coisa de caça, alguma coisa de limpeza e tal. E viram que vocês têm uma proatividade e habilidades para fazer coisas a mais. E ele combinou um horário com vocês também. Na taverna em Lotharing. Lotharing é uma vila muito pequenininha. E marcou com vocês um tal dia, tal horário, um almoço na taverna de Lotharing. E é lá que vocês se encontram. Nesse dia, todos vocês se encontram nessa taverna. Num lugar muito reservado, o taverneiro reservou uma das salas específicas de Lotharing para esse encontro.
Validan, você é o primeiro a chegar nesse encontro. Logo em seguida, o Jiren e o Aranor entram nessa sala. Você estava sozinho. Eles chegam também. Vocês se apresentam. E, posteriormente, a Zitrix e o Gideon também se encontram nessa sala. Porém, o irmão Galenor, que é a pessoa em comum que entrou em contato com vocês três, ele não apareceu. Vocês aguardaram por muito tempo, mas ele não chegou. E a primeira coisa que vocês, em conjunto, conversando, depois de terem trocado algumas informações e ter feito uma refeição, vocês resolvem então ir no templo do Coro. Em Lothlórien existe um templo do Coro. E, bom, já que o irmão Galenor é um sacerdote do Coro, nada mais óbvio do que ir lá. E pra lá vocês vão. E lá vocês descobrem que o irmão Galenor já não visitava o templo há aproximadamente um mês. Ele chegou a ficar hospedado lá, né, porque lá tem uma área reservada para os seus sacerdotes, mas que ele não ficou lá muito tempo, que rapidamente ele catou as suas pesquisas e foi para um outro lugar. Vocês lá descobriram que ele conseguiu uma propriedade fora de Lothlórien, mas Lothlórien é uma região que tem bastante casas e tal, e para lá ele foi. E aqui, meus amigos, termina esse pequeno prólogo, esse pequeno Snyder Cut de 56 minutos, onde eu tentei condensar a nossa primeira sessão inteira que a gente jogou. Aprovado. Ficou condensado. Ficou bem condensado. Eu preciso de um intervalo para beber uma água. Eu falei 56 minutos sem parar e a gente continua daqui a pouco. Pode ser? Pode. Valeu.